Saudações e bem-vindo. Esta é a terceira edição do programa Natureza e Direitos Humanos, um programa que conecta questões ambientais relacionadas com o meio ambiente. Para a presente edição, vamos falar sobre a resiliência das casas às mudanças climáticas. Temos como convidado o engenheiro de construção civil, João Dionísio Magalhães, que vai nos dar subsídios inerentes a esta temática que aqui anunciamos. Concretamente, como construir casas que sejam resistentes aos diversos impactos ambientais. Sabemos que Moçambique é um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas. Só podemos recordar o elevado número de eventos ambientais extremos que o país tem registrado desde os últimos meses e também desde os últimos anos. Saudações, engenheiro. Gostaria que numa primeira fase nos contextualizasse sobre o tema, o que significa uma infraestrutura, concretamente uma casa resiliente às mudanças climáticas. Boa tarde aos telespectadores e a todos que estão ligados ao programa. Num contexto geral, uma casa resiliente às mudanças climáticas é uma casa que é feita ou concebida com materiais resistentes a partir das fundações, paredes, cobertura e outros elementos que compõem a casa. Ou seja, uma casa que consegue resistir ou absorver os impactos das intempéries que surgem ao longo dos tempos em que ocorrem tais intempéries, como ciclones, inundações, chuvas torrenciais, entre outras intempéries que podem ocorrer, ventos fortes. Então, toda casa resiliente é aquele tipo de casa ou residência ou infraestrutura, abrangendo um pouco mais o alcance, que possui componentes que tem resistência suficiente, não como o componente elementar, assim como o conjunto, tem resistência suficiente para absorver o impacto das intempéries. No geral, uma casa resiliente ou uma infraestrutura resiliente pode ser descrita desta forma. Como projetar casas resilientes às mudanças climáticas? Bom, para projetar casas resilientes às mudanças climáticas, é preciso primeiro perceber como é que essas mudanças climáticas ocorrem. Para o nosso país, nós temos as mudanças climáticas que mais se referem, como bem referenciou, são as que ocorrem sobretudo nos tempos quentes, nos tempos de verão, que é entre novembro e abril, que são caracterizados por ocorrência de ventos fortes, chuvas torrenciais, inundações. Então, primeiro é preciso perceber como é que esses eventos, como é que essas intempéries se comportam. É preciso perceber ou quantificar o impacto dessas intempéries. Por exemplo, se nós temos um ciclone, é preciso saber como é que um ciclone se forma, como é que um ciclone se movimenta, até que ponto, quando se fala de um ciclone de categoria 2, categoria 3, qual é o nível de destruição ou o nível de impacto que esse ciclone pode ter. Então, se houver mecanismos ou modelos, podemos dizer assim, modelos computacionais que tenham a capacidade de mensurar o nível do impacto dos ciclones, a partir daí nós podemos ter dados para projetar edifícios ou casas resilientes a esses fenômenos. Então, para projetar, o primeiro ponto é interpretar o nível de impacto ou a magnitude das mudanças climáticas. Segundo, depois de mensurar essas mudanças climáticas, é preciso ir encontrar material que resiste ao impacto dessas, porque se nós temos o impacto, são ações, em termos de engenharia chamam-se ações dinâmicas, porque os ciclones, sobretudo, que estão a ser mais abordados nesses momentos de mudanças climáticas, como bem referenciou, os ciclones são os eventos que mais
se ocorre nos últimos tempos. E os ciclones são caracterizados por dois aspectos principais: ventos fortes, chuvas torrenciais. Então, a questão é, nós temos ventos fortes, temos chuvas torrenciais. Por um lado, temos possibilidade de inundação. Por outro lado, temos possibilidade de arraste de materiais. Então, aqui é preciso, olhando especificamente para casas ou edifícios, é preciso encontrar material que possa se fixar perfeitamente ao solo para que não seja arrancado pelos ventos. O próprio material tem que ter resistência, espessura suficiente para absorver o impacto dos ventos, e as coberturas devem ser suficientemente pesadas e bem afixadas para que não sejam arrastadas. Então, a projeção também passa por identificar materiais resistentes, que é para que a casa seja ela toda composta por materiais resistentes e absorva estes esforços. Também é preciso que se contemple designs, há uns designs que são chamados ali designs aerodinâmicos. O design aerodinâmico tem uma finalidade que é minimizar o impacto do vento. Ele desvia o vento, por exemplo, são coberturas inclinadas, elas normalmente tendem a desviar os ventos. Para caso de inundações, pode-se optar por uma drenagem de água mais eficiente, ou se optar por tentar elevar o nível das residências. Então, em termos de projeção, estes são os aspectos que podem ser abrangidos. Exatamente. E quando falamos principalmente dos eventos climáticos extremos, principalmente quando estamos a falar sobre chuvas torrenciais, um dos maiores impactos que nós temos registrado são as inundações que têm sido frequentes nas casas. E também o engenheiro no início fez referência às inundações, às fundações concretamente. Como projetar casas que estejam num alinhamento mais ou menos adequado, para que as casas resistam a alagamentos. Bom, no discurso que eu já vinha fazendo, eu apontava aqui algumas soluções. Para a questão das inundações, tem que ser uma abordagem integrada. Uma abordagem integrada, multissetorial. No sentido em que, primeiro, é preciso que se criem meios para que a água seja evacuada. Não havendo possibilidades de que a água evacue-se, tem que se elevar o nível da casa. Significa, a fundação pode estar ela assente ao solo, mas o nível do pavimento das casas tem que estar muito elevado. Porque um dos grandes problemas que as inundações provocam, basicamente, é a danificação de eletrodomésticos. Por exemplo, as águas atingem casas, ali tem eletrodomésticos, tem outros bens das pessoas. Se forem infraestruturas públicas, são registros, documentos, equipamentos ficam danificados, não é assim? Então, o que se tem que fazer é tentar se elevar o nível das casas, do pavimento das casas. Quanto à questão dos próprios edifícios, composição dos próprios edifícios, em engenharia civil tem soluções, tem dois tipos de soluções. Tem fundações profundas e fundações superficiais. A característica básica é que as fundações superficiais, elas assentam-se não muito, como é que eu posso dizer, com uma profundidade não muito maior em relação ao nível do solo, e são caracterizadas por sapatas ou ensolaramentos gerais. Então, os ensolaramentos gerais são uma espécie de lajes. Elas estão em todos, como é que eu posso dizer, em todo o contorno e em toda a área do edifício. Isso acontece por quê? Porque é feito dessa forma porque, por exemplo, quando as cargas estão concentradas em determinados pontos, há uma possibilidade de, quando a inundação passar, aquelas fundações assentarem, baixarem um bocadinho a profundidade. E isso pode trazer outras questões no edifício que chamam-se de fissuras, assentamentos diferenciais, podem trazer fissuras. Agora, pode-se adotar em fundações por ensolarramento geral, que são superficiais, que é para o que? Distribuir uniformemente a carga. Então, o que vai fazer com os ensolarramentos gerais reduzem o impacto do edifício no solo onde estão assentes. Não sei se percebe. Então, esta é uma das soluções.
Só que os isolamentos gerais podem ser um pouco caros, mas são soluções para esse tipo de situação. A outra solução são fundações profundas, que em engenharia chamam-se de estacas. Por exemplo, em pontes, edifícios de grande altura, utilizam esse tipo de solução. Então, esse tipo de solução resiste por duas coisas, resistência de ponta e por atrito. Então, são pilares de betão que são enterrados a uma determinada profundidade até um solo que tem uma resistência lá mais para o interior da superfície. Então, em cima são colocadas um maciço e depois eles absorvem o edifício. Mas isso são soluções macro. Para as questões como as nossas, essas soluções que eu falei são soluções, como é que eu posso dizer, de engenharia. Para nosso caso, em que temos muitas pessoas que não têm condições para adquirir nem ensolamentos gerais, nem para fundações, o mais prático aqui não seria ir por soluções que visassem casas especificamente, ou casas ou edifícios especificamente. Seria uma solução um pouco mais abrangente, que por um lado seria essa questão de melhorar a drenagem, sendo que não é possível elevar os solos, porque elevar os solos também são um custo, é preciso aterrar. Então, ou eleva-se os edifícios, ou parte-se para uma questão de reassentamento das pessoas. Então, identifica-se que esta zona é uma zona propensa à inundação, as pessoas são tiradas dali e vão ser colocadas num outro ponto. Então, essas são as abordagens que podem ser feitas. Do ponto de vista de engenharia, foi aquilo que eu expliquei. Mas é preciso falar também do ponto de vista de condição de aquisição desse tipo de solução. Então, nós sabemos que é limitado. Então, aí tem que haver uma abordagem integrada, que é ou passar por melhorar o sistema de drenagem local, que é para minimizar o impacto da inundação e continuarem as pessoas a viver ali, ou tirar as pessoas dali para outro sítio. E ao nível das fundações, qual seria uma distância razoável de uma fundação em relação ao solo? Uma solução, uma fundação, mais ou menos, no sentido de uma distância média, na verdade. Bom, não, é assim, essa pergunta é muito difícil de responder. Por quê? Por uma razão muito simples. Em mecânica dos solos, há uma cadeira que nós chamamos de lá mecânica dos solos, mas, do ponto de vista generalizado, chama-se geotecnia. É que os solos, eles, à medida que vão aumentando a profundidade, eles têm maior resistência. Estás a ver? Tem uma tensão de solo maior à medida que vai aumentando a profundidade. Então, existem ensaios que são feitos. Alguns ensaios são geofísicos, outros que são ensaios diretos, indiretos. E tem os diretos, que o mais famoso é o SPT. Então, o que acontece? É que tu tens um edifício que queres instalar. Então, depois tu dimensionas as cargas. Então, tens que ir ao solo e testar a carga que o solo resiste. Então, fazer o quê? Ensaiar, ver a determinada profundidade qual é a carga que o solo tem, que o solo resiste. A determinada profundidade, qual é a carga que o solo resiste. E esse ensaio é que vai te dizer qual é a profundidade de fundação. E isso varia de zona para zona. Então, zonas, por exemplo, montanhosas, em que tens, como é que eu posso dizer, magma são erupções, são lavas vulcânicas que quando depois afloram, secam, aquilo que acontece na Maacha. Ali tu tens solos resistentes, muito bons, a pequenas profundidades. Ali tu tens tensões de solo extremamente boas. Pode pôr fundação a meio metro, não há problema. O solo resiste. Já não acontece aqui na cidade de Maputo, aqui o solo é arenoso. O solo arenoso, se tu cavas um bocadinho, pões ali a tua fundação, quanto maior for a carga da fundação, que vai acontecer que aquela fundação vai assentar. Então tens que estudar o solo até ver onde é que tem a melhor resistência. Em termos ideais, dizem que tens que cavar até encontrar aquilo que chama-se de rocha sã. Rocha sã é ali onde tens um tipo de rocha que não sofreu nenhum tipo de meteorização. Desculpa, estou a falar muitos termos técnicos. Pelo menos está a explicar. Então, que não sofreu, não tem falhas. Então, ali tu podes assentar qualquer tipo de fundação, é garantido que não há de haver problema. Mas para alcançar essa rocha sã não é um trabalho fácil. Então, o que se faz é cavar e testar a carga que o solo pode suportar.
através de esses estudos que eu falei do SPT ou de ensaios geofísicos, que são ensaios diretos. Quais seriam as implicações das mudanças climáticas nas fundações a longo prazo? A implicação das fundações é assim, como dizia, quando se fala de mudanças climáticas, sobretudo do seu ponto de vista de resiliência de edifícios, para nosso caso, fala-se mais de ciclones. Existe um outro assunto que não precisamos falar aqui, que é mais relevante quando se fala de fundações, que são sismos ou terremotos, como se fala. Os sismos ou terremotos é que são muito perigosos para a questão de fundação, por causa da elasticidade, porque as fundações são muito rígidas. Agora, para esse tipo de mudanças climáticas que são ciclones, sobretudo, que provocam mais questões de inundação e, como é que eu posso dizer, eventos fortes. A abordagem pode até ser na fundação, mas eles não têm tanta interferência assim na fundação. Talvez a interferência que podem ter seria a qual? Em lugares onde há inundação, eles podem, como é que eu posso dizer, inundar aquela zona onde tem a fundação e a fundação vai ficar ali, não é assim? Depois, quando secar aquela água, pode haver, eu acho, um rearranjo das partículas e aquela fundação voltar a descer. Então, eu acho que no máximo o que pode acontecer é as fundações assentarem, do ponto de vista de dano nas fundações, esse tipo de mudança de climática. Mas para abordar fundação, tanto que tal, seria mais pertinente se estivéssemos a falar de sismos, por exemplo. Quando são ciclones, a questão vira-se mais para paredes, coberturas, mais ou menos. Já tinha introduzido este ponto. Como o terreno em que a casa será construída influencia na sua resiliência climática? O terreno? Sim, o terreno. Já tinha dado o exemplo dos terrenos de Namacha, por exemplo, que são mais favoráveis quando nós queremos construir as fundações. Sim. Bom, quanto à questão da resiliência do próprio edifício, os terrenos, sim, vamos lá. Para este tema que nós estamos a discutir, como antes dizia, né, assim, não é muito relevante discutir sobre fundações, mas ok, vamos falar do terreno. Perguntou qual é a influência do terreno. Por exemplo, se falarmos de composição de terreno, o terreno pode ser, vamos lá, argiloso, pode ser arenoso, ou pode ser, como é que eu posso dizer, arenoso, argiloso, ou pode ser ígneo, que é totalmente de rocha, não é? Zonas montanhosas, posso assim dizer. Sob esse ponto de vista, o que nós podemos ter são ações que eu dizia que são de assentamentos diferenciais. Uma parte da fundação ir mais abaixo em relação à outra. São esse tipo de situações que tem, sobretudo quando são solos argilosos, que são coesos, mas ao mesmo tempo demoram a consolidar-se por causa da água. São impermeáveis, quase que impermeáveis. Então, os solos, eles têm uma estrutura, vamos lá, com 3 elementos básicos. A água, vamos lá, sim, é ar, água, solo. Então, o que acontece é que quando tu compactas, a compactação, como é que é? Consiste em expulsar ar. Então tens uma redução do volume, significa que o solo assentou. Depois tens a segunda questão, que é água e solo, já tens água e solo. Então quando tu colocas uma carga por cima, o solo consolida. A consolidação é caracterizada pela expulsão de água do solo. Então essa expulsão de água é mais rápida quando é um solo arenoso, por causa da permeabilidade que o solo arenoso tem. Mas no solo argiloso, já não, a água leva muito tempo para sair. Isso pode te enganar. Você construiu a tua casa ali sobre um solo argiloso, para estar tudo bem. De repente, depois de um tempo, tens rachas ali. O que aconteceu? Assentou de um lado e do outro não. O que aconteceu é que ali a água, durante aquele tempo, foi-se. Então, o terreno, do ponto de vista de composição do próprio solo, pode ser isso. Agora, a outra questão que pode falar do terreno é a altitude. Aí sim, a altitude, vale a pena discutir sobre a altitude. Por quê? Em termos de topografia,
Nós temos planícies, temos planaltos, depois temos montanhas. Então, as planícies são zonas muito propensas a inundações, sobretudo quando tem uma diferença de altitude entre o mar e essa zona muito pequena. Então, aí, sim, em termos de impacto, em termos de resiliência, pode-se discutir. Por quê? Porque são zonas propensas a inundações. Então, a abordagem tem que se alterar na concepção dos edifícios. Já tens que considerar a questão do terreno na concepção desse edifício para tornar esse edifício resiliente àquele tipo de situação. Quando é altitude. Quando está numa zona mais alta, não acho que o terreno interfira tanto. Então, eu acho que em termos de discussão de resiliência, esses dois aspectos são importantes para serem... E quando falamos de construir uma infraestrutura resiliente, concretamente uma casa resiliente às mudanças climáticas, vemos os custos que estão associados. E geralmente são situações que acarretam custos consideráveis. Como minimizar ou equilibrar essa questão de custo versus uma infraestrutura, uma casa resiliente às mudanças climáticas? Bom, considerando principalmente o nosso contexto moçambicano. Bom, eu quando estava aqui a explicar sobre casas resilientes no discurso anterior, eu falava que aí é preciso haver uma abordagem integrada, multissetorial, por uma razão muito simples. De facto, construir uma casa resiliente é caro. Isso é um dado adquirido, é caro. Por quê? Porque tu tens que ter paredes de alvenaria, bloco maciçado, reforçado, tens que ter betão armado, tens que ter uma cobertura bem feita. Cobertura bem feita, estou a falar de coberturas metálicas, com madres, asnas, com todos os retoques. Isso não é coisa para qualquer um. Mesmo nós vemos aqui, mesmo pessoas que nós podemos considerar que tem algum, para construir casas desse tipo não é tão fácil assim. E também tem que considerar que devem ser coberturas, por acaso de coberturas anticorrosivas. Anticorrosivas significa que tem que ser resistentes ao agentes agressivos químicos, sais, por exemplo. Nós temos um litoral extenso, muitas cidades aqui estão ao longo da praia, ou do oceano, da zona costeira. E aqui há a ocorrência de sais. Então tem que ter uma cobertura anticorrosiva. Vocês devem saber, chapas de inox não é algo barato. Material de alumínio não é barato. Então, isso estou a falar assim com nomes muito simples, que é para as pessoas perceberem. De facto, o custo é extremamente elevado. E nós estamos num contexto em que as pessoas nem têm dinheiro para construir. Então, aqui, quando eu digo que tem que haver uma abordagem multissetorial, é no sentido de que equilibrar essa questão da casa resiliente e custo é um exercício extremamente difícil. Extremamente difícil, porque são soluções caras. Isso aí é um dado adquirido. Mas tem que se considerar que a maior parte da população não tem possibilidade, definitivamente. Então, eu acho que é difícil começarmos a discutir essa questão de relação custo, como é que eu posso dizer? Custo-resiliência. Por quê? Porque quando estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar daquela comunidade mais carenciada, daquelas pessoas do nível mais paupérrimo. Então, ali as pessoas estão a lutar para comer, então para construir é um outro assunto. Então, nesse tipo de situações, a abordagem tem que ser arranjar-se uma forma. Isso já é uma abordagem mais, como é que eu posso dizer, de governo, sim, do governo, de município, estrutura local, entre outras coisas. Então, aqueles que influenciam a dinâmica, como é que eu posso dizer, macro da sociedade, essas pessoas podem mobilizar, arranjar formas de concentrar as pessoas mais no interior do país, em zonas ligeiramente altas, para que as pessoas não entrem muito por este lado da resiliência. Esse é um aspecto que abrange, essa é uma abordagem que abrange mais aquelas pessoas, como é que eu posso dizer, mais carenciadas. No entanto, aquelas zonas são zonas de concentração massiva. Então, do ponto de vista de, como é que eu posso dizer, balanço custo-resiliência, existe aquilo que se diz
otimização, que é o quê? Quais são os padrões mínimos? Se não podes ter a melhor qualidade, o que é o mínimo? Como conseguir o mínimo? Então, isso tem que se discutir. Ou seja, se tu queres ter uma boa cobertura, tu não podes ter aquela cobertura metálica com todo tipo de isolamento, aliás, nas metálicas, tudo anticorrosivo. Mas o que podes ter pelo menos, no mínimo? Então, aí tu tens uma ação que sabes que aqui tenho que ter um edifício resiliente. Então, vais ao mercado, recorres ao mercado. Quais são os materiais que têm a resistência mínima e que podem custar menos dinheiro? Essa é uma abordagem sob o ponto de vista de material. Agora, uma abordagem também sob o ponto de vista de pessoal, porque são infraestruturas que têm que ser construídas por pessoas especializadas. Tem que estudar mecanismos de como explorar a mão de obra local. Porque se quer construir edifícios resilientes, tem que ser pessoas especializadas naquele tipo de construção. Então, tem que estudar um mecanismo de capacitar mão de obra local, ou pelo menos nas proximidades, que é para não gastar dinheiro em trazer pessoas para lá. Também tem que arranjar formas de atrair fornecedores. É um assunto recorrente. Recorrente significa que o que sempre há de acontecer. Então, qual é a forma que pode-se usar para influenciar o mercado a reduzir o custo desse tipo de materiais? Então, essa é uma abordagem mais política, né? Então, mas não tem como, porque é um problema que já se sabe que vai estar conosco ao longo dos próximos tempos. Então, acho que essa é. Exatamente. Já tinha adiantado, na verdade, alguns materiais que referenciou. Gostaria que mencionasse de uma maneira um pouco mais aprofundada os principais materiais que podem vir a constituir uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas, principalmente no nosso contexto, que somos mais afetados por ciclones, tempestades, ventos fortes e por aí em diante. É assim, não é muito difícil. Nós temos que ter, em termos de material, betão, aço, zinco. Em termos de material, função, tens que ter betão para a fundação e tens que ter aço. Por quê? Porque as estruturas, tens que garantir, por um lado, as estruturas que compõem, como é que eu posso dizer, compõem os edifícios, devem ser de betão armado, porque devem ser flexíveis. Flexíveis significa que o quê? Devem ser estruturas que, vamos lá, usar um termo popular assim, que abanam sem nenhum problema. Tem que ser uma estrutura que consegue abanar. Então, as estruturas metálicas são propícias para isso. Elas são flexíveis, porque elas têm uma elasticidade significativa. Elasticidade é uma propriedade física ou mecânica dos materiais de expandir-se e voltar ao seu estado normal, inicial. Então, o aço tem essa capacidade de ser elástico. Então, o betão armado é a junção entre betão e armadura, que a armadura é o aço. Então, quando o betão é armado, ele ganha características de ser flexível. Então, ele pode abanar. Então, se tiveres um edifício composto por pilares de betão armado, composto por paredes reforçadas, paredes podem ser estruturais, depois com uma cobertura, a cobertura pode ser metálica, são chapas metálicas mesmo, de aço, revestidas de zinco para evitar corrosão. E essa cobertura tem que ter um apoio. O apoio ele é composto por dois aspectos principais. Asnas, aquilo que ouve-se muito. Asnas são aquelas vigas triangulares que aparecem debaixo das chapas, assim, triangulares, né? De quanto em quanto elas aparecem ali. Então são asnas, que podem ser de perfis metálicos ou podem ser de madeira. E madres. Madres são as vigas onde são assentadas as chapas de zinco. Então, madres, asnas e as próprias chapas. E os fixadores, que têm que ser parafusos, não pregos, porque os pregos são arrancáveis. Os parafusos, eles têm aquelas nervuras. Então, quando tem o parafuso, ele dificulta naquele arranque. Então, a cobertura tem que estar bem afixada a toda a estrutura do edifício, que também pode ser através de parafusos ou ligas de
vamos lá, costuras de soldadura. Então, lá nas fundações, podem ter uns elementos que chamam-se de chumbadores, que são elementos que juntam as estruturas metálicas às fundações. O ideal será, em termos de síntese, estruturas metálicas. Estruturas metálicas são cobertura metálica, pilares metálicos e fundações de betão armado. Sapatas, popularmente falado. Mas como as estruturas metálicas são caras, pode-se adotar, em vez de usar pilares metálicos, usar pilares de betão, mas depois colocar asnas em aço, em perfil metálico, e madres também em perfil metálico. Essa seria uma composição em termos técnicos, sim, desse tipo de estrutura. Exatamente, e combinado com este fator, quando discutimos muito a questão da resiliência climática aqui no nosso contexto, olhamos mais para ciclones, chuvas torrenciais e deixamos de lado a questão das ondas de calor, que também constituem um evento climático extremo. Como conjugar todos os eventos climáticos, considerando também esse fator de ondas de calor de que o nosso país também sofre recorrentemente? A nível das infraestruturas que nós projetamos. Bom, aqui vou tecer um comentário que poderá ser um pouco polêmico, né? Mas é interessante falar disso porque eu sou visado. É assim, nós temos que concordar num aspecto. Apesar de eu ser engenheiro civil, nós, os engenheiros civis, temos uma formação virada para estruturação, dimensionamento de estruturas, concepção de estruturas. A questão da funcionalidade dos edifícios, das infraestruturas, não é um assunto de engenharia, é um assunto de arquitetura. Então, aqui é preciso, não diria haver uma consciencialização, mas é preciso robustecer. Como eu posso dizer, robustecer a estrutura que concebe esses projetos e que controla, sobretudo que controla quem concebe. Por quê? Quando fala de vagas de calor, por exemplo, aqui fala-se de edifícios são biodegradáveis. Não, tem um termo próprio que os arquitetos aqui conhecem, que são edifícios que são dispostos em relação como é que eu posso dizer, a geografia, para que o ar circule devidamente. Não sei se consegue perceber, para evitar mesmo essa questão do calor excessivo, sobretudo no interior das infraestruturas. Não sei se estou a falar o correto. O que eu estou a dizer é que, para garantir esta questão das vagas de calor, quem tem que pensar a funcionalidade das infraestruturas, pensar, como eu posso dizer, a disposição dos compartimentos dos edifícios, são os arquitetos. Porque os arquitetos, eles são formados para isso. Eles conhecem aquilo que chamam de trópicos de Capricórnio, esses outros trópicos, eles é que sabem como é que os ventos andam de um lado para o outro, como é que passam de que lado para que lado. Então, eles são formados para conceber isso. Então, aqui, a abordagem, de forma extremamente simples, é dizer o quê? Cada pessoa tem que fazer aquilo que deve fazer. Temos muitos engenheiros. O nosso país é um país que, nós sabemos que as dificuldades são inúmeras. Então, há muitos engenheiros que estão a projetar, que estão a conceber. Mas não é trabalho de um engenheiro tanto que tal conceber. Conceber, não estou a dizer que o engenheiro não concebe nada, mas a concepção, idealização, por exemplo, a questão do zoneamento, a questão de como onde um quarto deve estar, como uma escola deve estar disposta, como é que um centro comercial deve estar disposto, como é que um hospital deve estar disposto, como é que os outros edifícios devem estar em termos de disposição e funcionalidade. Isso é matéria de arquitetos. Então, os arquitetos é que devem tomar protagonismo. Quando os arquitetos começarem a tomar protagonismo, havemos de ver esses problemas a serem sanados. A minha resposta, minha abordagem é mais ou menos essa. E que mudanças seriam necessárias no contexto da engenharia civil, considerando o nosso país,
para melhorar as infraestruturas que nós temos edificadas obedecendo a essas questões de mudanças climáticas, ou olhando para essas questões de mudanças climáticas? Bom, a abordagem também não é tão difícil, pois embora pareça. Nós já temos aquele ditado que se diz na gíria: a roda já foi criada, já foi inventada. Nós temos a ISO, acho que é 9001, é uma norma de qualidade. Depois a ISO ela é transcrita e adaptada a determinadas realidades, não é assim? Moçambique tem que começar a pensar em normas. Acredito que já existam a questão da normalização, mas essa normalização tem que se fazer sentir até lá na base. Para termos obras de engenharia de qualidade, temos que ter normas de qualidade. Definitivamente é difícil desassociar essas duas coisas. Não podes fazer bem sem saber como é que se faz bem. Então, para tu saberes como é que se faz bem, tu tens que ter normas. E as normas, por si só, elas indicam boas práticas, como é que se faz bem. Então, para impor o uso das normas, tem que se colocar aquilo que chama-se de regulamentos de construção. Então, as normas podem ser transformadas em regulamentos. Então, esses regulamentos têm de ser de uso obrigatório. Então, sobretudo do setor de engenharia. Por exemplo, se tu tens lá um betão com determinado traço, tem que haver uma norma e um regulamento específico que dizem, olha, se tu queres ter um B25, por exemplo, tens que ter este traço para este cimento, aquele traço para este cimento. Isso deve ser controlado. Enquanto não houver esta cadeia, essa estruturação, vamos discutir, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui, como é que eu posso dizer? A abordagem é essa. É preciso que se robusteça a questão das normas de engenharia. E essas normas, haja um mecanismo que garanta que as normas estão a ser aplicadas nos canteiros ou estaleiros de obra, para que a questão da qualidade seja salvaguardada. Exatamente, já estamos mesmo no fim da nossa conversa. Gostaria de deixar esta oportunidade para tecer um comentário de últimas considerações. Em termos de últimas considerações, eu queria dizer que muito se discute sobre a questão da resiliência das casas. Vemos que à medida que passa um ciclone, vem essa informação, ou depois a esfera pública diz, temos que construir casas resilientes. Depois que passa aquela questão dos ciclones, aquele assunto fica esquecido, e a vida segue. Quando voltamos a ter ciclones, de novo volta, temos que ir tratar ali ciclones, aliás, casas resilientes, infraestruturas resilientes, não sei o quê. Parece-me que ainda não há medidas concretas. Ou se existem, provavelmente circunscrevem-se apenas em debates, estudos, e não medidas incisivas. Então, é preciso sairmos do aspecto de teoria, discussão, debate. Os debates são necessários para a consciencialização, mas os resultados, eles só podem ser vistos se houver uma incisão, ir lá nos setores chaves e promover mudanças efetivas, alterar o paradigma de como as coisas são feitas. E só assim é que nós poderemos começar a ver na prática o que é isso de resiliência de estruturas. Porque mesmo agora que nós estamos a falar, há pouco tempo houve o ciclone Chido. Se nós formos a viajar um pouco para Cabo Delgado, vamos ver infraestruturas públicas que foram devastadas. Mas já temos ciclones desde 2017, o Dineu. 2019 tivemos o Idai, o Kenneth. 2021 parece que tivemos o Heloise, entre outros ciclones que foram surgindo até chegar a esse Chido, que foi em dezembro do ano passado. Se discute resiliência, mas medidas práticas, não sei se existem. Então, em termos de como é que eu posso dizer, últimas considerações, eu diria que
eu acho que é necessário sairmos não que os debates não devam continuar. Os debates são extremamente importantes, porque é ali onde se discutem as ideias, onde se clarificam os pensamentos. Mas é preciso depois pegarem depois da discussão dos pensamentos, pegar-se o essencial das discussões e transformar em normas, regulamentos e leis e aplicar. Aí sim, nós teremos infraestruturas resilientes. E é desta forma que colocamos o ponto final nesta edição do programa Natureza e Direitos Humanos, que falamos sobre a resiliência das casas às mudanças climáticas. Ficamos por aqui com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.